Fala, querido! Graça e paz, pastor. Tudo bom, Amém. querido? Como é que você está, querido? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha, hein? Deus seja louvado. Olha, primeiramente quero agradecer, querido, por você estar aqui conosco aqui na nossa live aqui, que eu creio que Amém. vai ser um divisor de água muito grande para as pessoas que vão estar vendo aqui ou depois a nossa live. Mas antes da gente poder começar, vamos estar orando, vamos estar orando, pedir para que o Espírito Santo possa tomar os nossos lábios aqui nessa tarde. Em nome de Jesus, Pai, queremos te louvar e te agradecer, Espírito Santo, que não seja a nossa voz, mas que seja a sua voz, Espírito Santo. Venha falar conosco, com as pessoas que vão estar entrando nessa live, ou até depois dessa live, vão estar recebendo algo do céu, algo do Pai, Jesus. Abençoe cada um em nome de Jesus. Amém. Amém, queridão? Amém. Amém, Rapaz, pastor. olha, como é que tá em Recife? Tá tudo bem aí, Recife? Pela fé tá, né? Ah, é isso aí, Pelos pela olhos da fé. fé, tudo bem. É verdade, querido, é verdade, né? Mas enquanto a gente vai conversando aqui, as pessoas vão entrando, eu sei que você tem um testemunho muito poderoso, né? Sobre a oração em línguas, que a oração em línguas ela fez na sua vida e que a oração em línguas ela tem feito ainda na sua vida. Eu queria que você, eu vou deixar aberto aqui para você, assim, deixar. Eu sempre costumo dizer o seguinte: vamos deixar o rio do Espírito correr, vamos deixar o rio do Espírito fluir. Então, eu quero que você fique à vontade, eu quero que você comente, fale, ministra, porque todos nós, né, queremos ouvir aquilo que Deus tem feito na sua vida através dessa prática. Pode ficar à vontade, pastorzão. Amém. Glória a Deus. Graças e paz a todos. Eu me chamo Marcelo, eu sou de Recife e desde 2017, 2016, 2017 que eu venho na prática do orar em línguas, hora após hora. Tá ouvindo bem, pastor? Sim, sim, estamos sim. Então, eu tive o meu primeiro contato com Jesus na minha adolescência, Você onde... está com fone? Tô Tem algum não. fone, tem algum fone Deixa eu próximo pegar aí? aqui. Deixa eu Ah, pegar aqui, só um beleza. minuto. Beleza, querido. Pastor Marcelo foi pegar só um fone, querido, porque aí fica mais fácil, o áudio pra gente fica melhor, pra gente se comunicar, fica melhor, tá bom? Bora lá. Agora vai ficar bom o áudio, nosso áudio agora, hein? Deixa eu ver. E agora? Ah, ó, agora tá ótimo. Pô, ficou maravilhoso. Deixa eu só ajeitar aqui. Ficou lindo, Tá ficou ouvindo lindo. bem? Tô sim, tô ouvindo. Agora tô ouvindo legalzinho, sim. Agora não tá dando eco na voz. Ah, que bom. Então, eu tive o meu primeiro contato com Jesus, eu era adolescente ainda, eu fazia parte da Igreja Batista e fiz escola dominical, fiz estudo bíblico, frequentava muito a igreja, estava assíduo na igreja, mas eu ainda não tinha um pleno conhecimento de quem era Jesus, a revelação de quem Jesus era, a pessoa de Jesus, eu não tinha intimidade com Jesus. E aos 15 anos de idade eu comecei, eu me afastei da igreja e eu tive meu primeiro contato com as drogas. Eu comecei a usar droga, eu comecei na maconha, depois eu fui pro crack, depois homossexualidade, e eu passei 10 anos da minha vida no crack, na maconha, no álcool, na prostituição, e foi um período da minha vida onde eu tentei me matar algumas vezes, eu tentei contra a minha vida algumas vezes, porque eu não aguentava mais viver naquela condição, né? Porque dando sofrimento, porque não só eu sofria, mas como as pessoas que me amavam, que estavam ao meu redor também sofria, né? A minha mãe principalmente, a minha esposa, né? Eu sou casado há 12 anos, né? Eu tenho uma filhinha de 4 anos hoje, mas na época minha mãe sofreu muito, a minha esposa sofreu muito, meu pai, ele é pastor da igreja da Assembleia de Deus, mas ele é separado da minha mãe, né? Mas, enfim,
Então eu tive uma vida totalmente muito conturbada, né? Quando eu estava com 18 anos de idade, que eu fui preso, aí depois que eu fui solto, depois que eu tive a oportunidade de sair do presídio, eu fui morar nas ruas. Eu passei um ano morando nas ruas. E passei um ano morando na rua e um rapaz chegou para mim e me ofereceu uma casa de recuperação. Era uma casa de recuperação evangélica onde eu ia ter que cumprir com as normas da casa. Não era obrigatório entregar a vida para Jesus, mas eu estava morando na rua, então eu aceitei porque eu queria sair daquela condição. Então eu fui, quando eu cheguei lá, me deram a Bíblia. E disseram que para eu mudar minha vida eu tinha que conhecer a Bíblia. Então em 3 meses eu li a Bíblia toda. Só que eu não entendi nada, eu li a Bíblia toda, mas não entendia nada. Eu estava com muita fome, eu tinha muita fome, eu tinha muita sede, mas eu não conseguia implantar o ensinamento do que a palavra de Deus dizia para a minha vida em mim. Eu não conseguia praticar a palavra. Então, isso me frustrou. E eu saí da casa de recuperação. E quando eu saí, eu tive uma queda novamente. Eu voltei para as drogas. E quando eu voltei para as drogas, aí eu disse, novamente eu vou voltar para a casa de recuperação. Nesse tempo, eu passei por 5 casas de recuperação diferentes, todas elas evangélicas. E chegou a um nível que, quanto ao meu pai entrou, acabou de entrar. Pai. Pastor Ailton Souza aí, ó. Meu pai. Senhor, querido, Deus abençoe, pastor Ailton. O David também está aí conosco, também, David Abrantes também. Deus abençoe, David. Deus abençoe, tá? A irmã Carla, todos aí assistindo aí. Então, foi quando, numa dessas casas de recuperação que eu passei, eu conheci um rapaz e ele me falou a princípio sobre algumas práticas espirituais que eu precisava praticar para conhecer a Deus num nível que eu não conhecia. Porque ele diz que conhecereis a verdade e a verdade liberta. Então, conhecer a verdade não é só ler a Bíblia. Conhecer a verdade era verdadeiramente ter intimidade com o Senhor. E eu queria muito, só que eu não sabia como. Então, muitas das vezes, a gente tem dificuldade de se relacionar com Deus, porque as pessoas, muitas vezes, cobram de nós esse tipo de relacionamento, mas não nos ensina como ter esse relacionamento. E isso gera peso. Isso gera peso nas pessoas, porque quando a pessoa vem até nós, que somos pastores, somos líderes, somos pessoas que de alguma forma está gerando um ensino para essas pessoas, se a gente ensinar as pessoas o que elas devem fazer, se a gente não ensinar como, as pessoas elas se frustram, porque elas não vão ter como desenvolver aquilo que a gente está cobrando. Então, a Bíblia diz lá em Judas que a fé é uma batalha. Judas só tem um capítulo, no versículo 3 ele diz que a fé é uma batalha. Isso é a batalha diligentemente pela fé. Se a fé é uma batalha, se a fé é uma luta, a Bíblia tem que me ensinar como eu tenho que lutar, como eu tenho que batalhar, como eu tenho que fazer para desenvolver a minha fé. A fé ela vem pelo ouvir. Só que quando você ouve a palavra, isso gera fé em você, gera fé no seu coração. Mas Deus te dá fé, mas o trabalho de edificar a fé é nosso. Então as pessoas dizem que a gente tem que ter fé. Sim, eu sei que eu tenho que ter fé, e eu sei como eu recebo fé. Mas a Bíblia diz que não só basta ter fé, tem que ter uma fé edificada, porque fé todo mundo tem. Se você escuta a palavra, você recebe fé. Se você ficar escutando essa live, se você escutar essa live, você vai escutar aqui sobre oração em línguas. E você vai receber uma palavra, você vai receber algo no seu espírito, mas se você depois não praticar, se você não desenvolver, você vai ficar só no âmbito do conhecimento natural da letra. Você vai ficar só na teoria, e teoria não muda a vida de ninguém. Então, a gente precisa andar com alguém que pratica, que já tem afinidade com aquilo, que já tem uma experiência com aquilo. Por isso que a gente está fazendo essa live, para expor. Amém, Pai? Aí, meus dois pais. Meu pai biológico e meu pai na fé. Ô, glória. Glória a Deus. Meus dois pais. Léo, Deus abençoe, Léo. Glória a Deus. Então, não adianta a gente exigir que as pessoas tenham um determinado nível de fé se a gente não ensinar elas como desenvolver isso. Então, como eu estava contando aqui, eu vivi uma vida de droga, eu vivi uma vida de perdição, eu vivi uma vida totalmente longe do que Deus tinha para a minha vida, e além de eu ser um problema para a minha própria vida, eu era um problema para as pessoas que estavam ao meu redor, para a minha mãe, para a minha família, para o meu pai, para muitas pessoas que verdadeiramente
me amava. Mas eu queria mudar de vida, só que eu não sabia como. Então, foi até o dia que eu conheci o pastor Leonardo Ribeiro, né, o meu pai na fé, esse homem de Deus que me instruiu a verdadeiramente conhecer a Deus, conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo, como eu nunca conhecia. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a Bíblia diz que Paulo está andando na cidade de Filipe e ele se encontra com alguns homens. E a Bíblia diz que esses homens são discípulos de Jesus. E esses discípulos de Jesus, Paulo pergunta a eles, vocês conhecem o Espírito Santo? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram, a gente nunca nem ouviu falar do Espírito Santo. Então possa ser que você foi salvo por Jesus, foi liberto por Jesus, mas você não tem um relacionamento profundo com o Espírito Santo, porque você não recebeu instrução, você não recebeu ensino, você não recebeu isso de alguém. Sim. Eu costumo falar o seguinte, tem muitas pessoas que dizem assim, eu não preciso de homens, o meu negócio é com Deus, o meu negócio é intimidade com Deus. A Bíblia diz que Moisés, ele falava face a face com Deus, mas ele precisava das instruções que Deus dava através da vida de Jétro. Claro. Jétro era a sabedoria de Deus para a vida de Moisés. Amém. Então, por mais que você tenha uma intimidade com o Senhor, por mais que você seja alguém que ora muito, que lê muita Bíblia, que tem muita revelação, que tem dons, que tem um chamado, se você não tem alguém que te alinha, alguém que te instrui, alguém que te corrige, alguém que te dá não, alguém que te para, você não consegue morrer para o eu, morrer para si mesmo. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas para que Cristo viva, ou seja, para que o caráter de Cristo seja formado em nós, é necessário que o eu morra. E quem mata o nosso eu é a nossa autoridade espiritual, é alguém que está sobre a nossa vida. Deus Pai matou Jesus, Abraão matou Isaac. Então, meu pai na fé, ele me ensinou o caminho de mortificar o meu eu para que o caráter de Cristo ele fosse sendo formado. Paulo disse que os Coríntios, ele gerou Coríntios com dores de parto. E ele disse que sofria para que o Cristo fosse formado neles. Por isso que Paulo disse, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Paulo passou 14 anos da vida dele orando em línguas. Por isso que ele disse, eu orei em línguas mais do que todos vós, Coríntios. Então Paulo era como se fosse um modelo. Paternidade é um modelo de alguém que caminhou mais do que eu, andou mais do que você, e essa pessoa construiu um caminhar de fé, e você vai agora imitar a fé dessa pessoa. E você vai andar no caminho que essa pessoa trilhou, porque fica mais fácil, pastor. Por exemplo, eu queria sair da droga, mas eu não sabia como. Eu queria sair da mentira, do engano, eu queria parar de fazer a minha família sofrer, mas eu não sabia como. Eu queria, mas não sabia como. Até o dia que o cara me disse assim, tem um pastor que ele também um dia já usou droga, ele teve uma vida de balada, de festa, de tal, disso, aquilo outro, de ostentação, papapá. Só que ele encontrou Jesus, Jesus libertou ele, o testemunho do pastor Leonardo é tremendo também. Deus libertou ele num avião, quando ele vinha de Ribeirão Preto para o Pernambuco. Deus teve encontro com ele no avião, e ele foi liberto ali. E dali a vida dele iniciou, a vida no Espírito na vida dele. Ele foi instruído pelo homem, um pescador, na beira do porto aqui, da cidade de Porto de Galinhas aqui. E foi quando ele começou a orar em línguas, através de um livro que ele recebeu do David Robson. O pessoal deu uma série de estudos a ele, e no meio dos estudos veio o livro do David Robson. Ele era presbiteriano, ele era de uma igreja que não pratica oração em línguas, e lá ele teve, esses estudos, ele teve um contato com o livro do David Robson, ele começou a praticar oração em línguas, e ele passou um tempo orando em línguas, desconstruindo toda a teologia, todo o ensino que, quando eu cheguei no sítio para conhecer ele, da religião, quando eu cheguei no sítio para conhecer ele, porque um rapaz me falou muito, né, que eu estava buscando a Deus com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, com tudo que eu tinha, eu estava buscando a Deus, mas eu não achava. Por mais que eu buscava a Deus, eu não achava. E o cara disse, eu vou te apresentar um pastor que, se tu conhecer ele vai te ensinar algo que vai mudar a tua vida e tal. Assim, então eu quero hoje. E eu viajei... discipulado, né? Aí entra o discipulado. Aí entra o discipulado, né? Você encostar com o homem. Sabe, rapidinho, pastor, quando você falou para mim andar com pessoas de Deus, porque você nunca vai ver, no reino animal, você nunca vai ver uma hiena andar com leões. Você não vai ver.
Verdade. Leões andam com leões. Por quê? Porque o leão, ele tem uma mentalidade diferente de uma hiena. Então, sempre costumo dizer o seguinte, pastor Marcelo, que eu tenho que andar com pessoas mais espirituais do que eu. Eu necessito, por quê? Porque a partir, entendemos a palavra que Eliseu não queria sair de jeito nenhum de Elias. Além da unção que Elias tinha, Eliseu falou assim, eu vou colocar esse homem aqui, tudo que esse homem fazer, eu vou fazer também. Então você vê um discipulado hoje que, infelizmente, as pessoas não entendem isso. Poxa, eu preciso me encostar no homem de Deus, eu preciso me achegar no homem de Deus, porque tudo que aquele homem de Deus liberar para mim, para o reino, eu também vai ser adquirido para mim. Só que, infelizmente, as pessoas não entendem dessa forma. Então, por isso que o seu testemunho, eu creio que vai abrir um leque muito grande para essa visão também do discipulado também. Entendeu? Pode continuar, querido. Amém, pastor, porque eu já tinha mais ou menos o entendimento de que eu precisava ser discipulado, eu precisava de alguém, porque um pai, ele dá 3 coisas para você. O pai dá destino, o pai dá limite e o pai dá proteção ou provisão. Aleluia. O pai dá isso. Então, como eu era muito rebelde, eu não tinha limite, eu não tinha um destino, eu não tinha um propósito, então eu estava perdido. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E eu não tinha proteção e segurança, eu não tinha provisão, eu não tinha o cuidado do pai na minha vida, porque eu rejeitava isso. Então, Deus sempre me ligava a pessoas, né? Sempre colocava alguém na minha vida para me estimar. Mas a rebeldia que havia em mim, o nome disso é justiça própria. Quando você anda em justiça própria, você estabelece a sua própria justiça, você abre mão da justiça que... Você abre mão da justiça que vem de Deus. Então, quando eu conheci o pastor Léo, foi muito engraçado o dia, né? Foi muito engraçado o dia, porque quando eu cheguei no sítio, eu viajei 80 quilômetros para conhecer ele. De moto, com um amigo meu, que foi de moto lá no sítio, que ele morava no interior aqui do Pernambuco, e eu morava na capital, Recife. E é perto de Caruaru, é 80 quilômetros. Então, onde eu morava, e a gente foi numa moto, subi numa moto e foi lá. E quando eu cheguei lá, meu amigo já falou que quando eu chegasse naquele lugar, a atmosfera do lugar era diferente. Eu era muito cético, eu era incrédulo demais para essas coisas, porque eu vinha de uma linhagem calvinista. Eu era calvinista. Eu cria em predestinação, eu não tenho nada contra quem crê, mas a minha mente ela foi iluminada em relação a algumas coisas. Eu entendi, com base bíblica, né, que muita coisa do que eu cria não funcionou. Mais na frente eu vou contar sobre isso. E quando eu cheguei naquele lugar, realmente a atmosfera daquele lugar era diferente. Quando eu cheguei naquele lugar, eu comecei a sentir algo no meu espírito, como eu nunca tinha sentido. Eu comecei a sentir dentro de mim algo mexer aqui dentro, sabe? Começar a me constranger aqui dentro, tipo uma paz, um amor, sei lá, algo que eu não conseguia explicar. Eu nunca tinha sentido aquilo. Só que eu fiquei na minha, fiquei calado, mas eu fiquei só perguntando ao meu amigo, tô sentindo algo diferente aqui e tal. Eu não viu nada ainda. Aí eu acho que esse lugar é diferente dos outros. Por quê? O que é que esse lugar tem? Passou. Aí a gente sentou na mesa para tomar um café, o pastor sentou lá, bem humilde, conversando assim e tal com ele. E eu reparei que no relógio dele, pastor, estava marcando um horário que não condizia com o horário que a gente estava naquele momento. Olha. No relógio dele estava marcando 8 horas e 36 minutos. Nunca me esqueço disso. Aí eu disse, pastor... Pastor Léo. Pastor Léo. Aí eu disse, pastor, seu relógio 13 horas da tarde. Seu relógio está marcando 8 horas aí. Aí ele disse, não, querido, isso aqui é outra coisa, Marcelo. Aí eu, tá bem. Mas não perguntei por quê. Aí eu perguntei ao meu amigo, tu viu que o relógio dele tá errado? Ele disse que era outra coisa. Aí meu amigo disse que isso era o tempo que ele estava orando. Aí eu disse, peraí. Meu pai me ensinou a orar de joelho, de madrugada. Eu oro, porque eu vim de uma linhagem... meu pai é de uma linhagem pentecostal e tal, e esse pessoal ora muito, né? Ora muito de joelho. Meu pai tem aquelas marquinhas, aquelas barroquinhas pretas no joelho, de tanto orar.
e tal. Eu vim de casa de recuperação. Em casa de recuperação tem muito vigília de oração. Sim. E quando a gente ia orar, na casa de recuperação, a gente começava de meia-noite até as 5, de joelho, orando. E muitas das vezes, quando passava uma hora, como o livro de David diz, depois que passa uma hora, você não tem mais assunto, você já orou por tudo, né? É verdade, é verdade. Você já orou por tudo, já orou pelo missionário na África, já orou pela fome, pela miséria, pelos pastores. É verdade. Governante, pelo vereador, você vai, né? Presidente, senador, deputado, e você vem... Pastor, desconectou alguma coisa aí, o áudio tá falhando um pouquinho. Foi a ligação que ligaram para mim aqui, mas eu já... Ah, não, beleza. Voltou? Então, aí eu disse, como é que ele ora esse tempo todo se eu tento orar 5 horas de relógio não consigo, em português, sei lá e tal. Aí eu vou perguntar. Aí eu perguntei, pastor, como é que o senhor consegue orar 8 horas? Ele se ora no Espírito. Aumenta só um pouquinho o seu áudio aí. Foi, agora foi. Aí ele disse, é porque eu oro no Espírito. Eu oro esse tempo todo porque eu oro no Espírito. Eu disse, orar no Espírito? Como assim? Não, tudo bem que a gente tem que orar no Espírito e tal. Eu não sabia o que ele estava falando. Então ele disse, você não consegue não? Eu disse, não consigo não. Às vezes eu vou orar, eu passo uma hora orando, daqui a pouco eu fico, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. É verdade. Então já não é mais oração, a gente já entrou numa adoração, já entrou, né? Aí ele disse, sabe por que você não consegue? Eu disse, não, porque você é muito religioso. Aí eu disse, como é? Eu andei 80 quilômetros para chegar aqui, para conhecer o pastor, para chegar aqui e ouvir que eu sou religioso. Nossa. Só que eu precisava desse confronto, eu precisava que alguém verdadeiramente me trouxesse a realidade do que eu estava vivendo, do que o evangelho que eu vivia não servia, porque ele não me libertou. Aí foi quando ele disse, Marcelo, você não conhece Jesus ainda, você conhece uma religião, você conhece o que é igreja, você conhece o que é a Bíblia, mas Jesus você não conhece, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade liberta. E você não é liberto, você é escravo disso, daquilo outro e tal. Você só tem uma filosofia, você só tem uma teoria, você só tem uma teologia. Você não tem Jesus, o caráter de Jesus formado em você. E eu comecei a me entristecer porque era verdade. Só que eu me irei na hora assim, veio uma ira dentro de mim, sabe? Eu saí de perto dele assim, fui para lá para fora. Eu disse, mas rapaz, eu vim aqui para escutar uma palavra, achei que ele ia botar a mão na minha cabeça, que ia orar por mim, que ele ia me dar um ensino. Né? Eu pensei que ia receber algo desse tipo, e na realidade eu recebi foi um confronto. Porque primeiro Deus ele te confronta, depois ele te consola. Aleluia, Deus primeiro ele mostra onde está a doença, depois ele vem com a cura. O médico, antes dele lhe curar, ele tem que fazer um exame, um check-up para dar o diagnóstico. Ele tem que te convencer que você é doente, para depois ele dizer a você qual é a cirurgia, qual é o remédio que você vai tomar. E muitas pessoas só davam tapinha nas minhas costas, diziam, vai na tua força, uma hora você é liberto. Vai na tua força, Deus é contigo. Ora, jejum e medite na palavra. Eu disse, sim, eu quero, eu tento, mas não consigo. Até o dia que ele colocou o dedo na minha cara e disse, você é só religioso. Aí eu fui lá para fora e comecei a conversar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio e disse que eu não lhe conheço. É verdade? Ele disse, o pior que é verdade, você não me conhece. A gente não se conhece. A gente não tem intimidade. Aí eu comecei a baixar a bolinha, porque eu já tinha feito o curso de teologia, tinha feito 2 cursos de teologia, sou filho de pastor, né? Meu pai já começou a me levar para a igreja, eu tinha 6 anos de idade, 7 anos de idade, meu pai me levava para círculo de oração, me levava para a vigília, eu vivi dentro de igreja a minha vida toda, e chega um cara agora para dizer que eu não conheço Jesus. Eu pregava em cruzadas, eu fazia a obra, né? Até que eu entendi que... Olha o pai falando, né? Comigo é madeira no lombo. E não é verdade mesmo. Então, quando eu comecei a conversar com o Espírito Santo disse a mim que era verdade isso. Aí eu já voltei amuado, já voltei quebrantado ali, já voltei. Aí eu cheguei para o pastor e disse, pastor, o que é que eu faço agora? Depois que eu descobri que eu não conheço Jesus, o que é que eu tenho que fazer? Nascer de novo, velho. Você tem que nascer de novo. Então foi quando eu me batizei nas águas, né? Eu tive que nascer de novo porque Nicodemos é a figura da vida que eu vivia. Nicodemos ele chega para Jesus e diz, Jesus, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não fora com ele. Então Nicodemos, ele tem uma consciência de que Jesus é um enviado de Deus, mas Nicodemos não tinha isso revelado dentro dele, porque Nicodemos não conhecia Jesus porque ele não era nascido de novo.
Jesus disse, você tem que nascer da água e do Espírito. Ali ele fala de batismo ali. Por que batismo? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito paira sobre as águas. Jesus, quando ele é batizado por João Batista, quando ele sai das águas, a Bíblia diz que o Espírito que estava aqui em cima veio sobre ele, repousou sobre ele em forma de pomba. Então, quando você é batizado nas águas, o Espírito Santo vem, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 38, Pedro disse, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus para receber o dom do Espírito Santo. Então, quando você nasce de novo, você nasce para o Espírito, você nasce de Deus, você nasce, e a natureza de Deus, ela é implantada em você, e o seu Espírito, que uma hora ele era morto, ele agora é vivificado. Então, você nasce para Deus, ali começou a sua conversão ali. Você inicia a sua caminhada, a sua jornada com Cristo. Então, quando eu fui batizado na Igreja Batista, eu fui batizado simbolicamente. Me disseram que era só um símbolo, me disseram que era só uma cerimônia, me disseram que era para ser batizado para fazer parte da Igreja Batista, me disseram que eu tinha que ser batizado para dizer para o mundo que agora eu sou crente. E na realidade não é isso que a Bíblia diz. Romanos capítulo 6 diz que você é batizado e recebe novidade de vida. Isso aí. Você recebe novidade. Uma vida nova é só depois do batismo das águas, porque ele diz, batizado na morte com ele no batismo, ressuscitados com ele na morte pelo batismo. Romanos 6, e recebe uma vida nova. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Naquele mesmo dia, quando ele falou isso pro carcereiro, ele batizou o carcereiro e toda a família dele. Amém. Jesus disse, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado é salvo. Então, o batismo é uma condição, sim, para a salvação. Claro, então, o primeiro passo foi ser batizado nas águas. Depois que eu fui batizado nas águas, ele disse, agora você tem que orar em línguas. Aí eu disse, como orar em línguas? Como orar em línguas? Como é esse negócio de orar em línguas? Aí ele falou, abre a Bíblia em Judas 20. Aí eu abri. Aí lá dizia assim, amados, edificando-vos a vós mesmos na santíssima fé, orando no Espírito. Aí você entendeu isso? Você entendeu que Judas é uma carta universal, que é para todo crente? Eu disse, entendi. Ele disse, então, Judas está dizendo que todo crente tem que orar no Espírito para edificar a fé santíssima. E o detalhe que ele diz que de uma vez por todas nos foi dado. A fé foi dada para toda uma medida. Só que a medida que você recebe não é a mesma medida que você precisa conviver com ela. Porque você recebeu fé. Só que você pode desenvolver a sua fé. Os discípulos perguntaram a Jesus, Jesus, acrescenta-nos a fé. Eles pediram para aumentar a fé. Você ouve a palavra, você recebe fé. Só que a fé é uma semente que é implantada no seu espírito. Você precisa agora, Paulo disse, eu plantei, Apolo regou e Deus deu crescimento. A palavra, ela desenvolve dentro de nós. A palavra, ela cresce dentro de nós. A fé, ela vai criando, ela vai se transformando numa árvore para que futuramente ela dê os frutos da fé. Então, ele disse que eu tinha que orar no Espírito. Aí ele me convidou para orar no Espírito. Ele disse, ora no Espírito aí? Aí eu fiz assim, pastor. Botei a mão aqui e fiquei. Aí eu disse, é no Espírito. Aí você está orando no Espírito? Ele fez, não, você está orando com a mente. Ora no Espírito, tá, eu fiz de novo. Ele disse, Marcelo, é oração no Espírito. Eu disse, e não é assim não? Ele disse, não. Isso aí você está orando com a sua mente, você está orando na alma, você está orando com o seu entendimento. Você está entendendo o que você está falando na sua mente? Eu disse, estou. Ele fez, então, orar no Espírito. O Espírito aqui está com E maiúsculo, é orar no poder do Espírito Santo. Eu disse, agora eu não entendi não. Aí agora eu não entendi. Aí vamos agora para Romanos capítulo 8, versículo 26. Mas o Espírito Santo, da mesma forma, nos ajuda ou nos assiste nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Ele está falando ali sobre a vontade de Deus, ele está falando ali sobre andar no Espírito. Romanos 8, primeiro diz, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Então, ele vai ensinar como anda no Espírito. Romanos 8, 14, ele diz que todos que são guiados pelo Espírito são, de fato, os filhos de Deus. Então, ele está dizendo que o Filho de Deus ali é alguém que é guiado pelo Espírito. Então, para ser guiado pelo Espírito, primeira coisa, eu tenho que ser espiritual. Então, eu tenho que ter práticas espirituais para me dar um relacionamento com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, no dia que ele desceu na terra, ele trouxe uma linguagem. E Paulo disse que eu não sei orar como convém, de acordo com a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo, ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Paulo está dizendo que eu não conheço a vontade de Deus, então não tenho como orar a vontade de Deus para a minha vida, porque eu desconheço a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo, ele tem um papel, ele me guia a toda a verdade. Antes da fundação do mundo,
Deus, ele criou um plano para a minha vida. Eu não conheço esse plano, mas o Espírito Santo estava lá e ele ouviu esse plano. Então, quando eu me entrego à oração em línguas, quando eu me entrego a essa oração, eu começo a edificar esse plano dentro de mim, que é a vontade perfeita de Deus, sendo revelada no meu espírito. Então, edificar, a palavra edificação ali, agora me falha a memória o que diz no grego, mas muitas vezes não interessa o que diz no grego, no hebraico, o que interessa é que você tenha um entendimento do que verdadeiramente a palavra diz, porque tem muita gente que sabe o que diz no grego, no hebraico, mas não pratica. Eu prefiro praticar. Quando eu comecei a orar em língua, pastor, eu comecei a orar em língua sem entender, eu orei pela fé. Eu não entendi, porque eu estava lá, minha vida estava acabada, o pastor Leonardo chegou para mim e disse, Marcelo, tu acha que tu sabe muita coisa, né? Porque eu tinha feito 2 cursos de teologia, eu fiz online, mas eu fiz 2 cursos de teologia. Você tinha letra, disse, né? A letra. Eu tinha letra, ele disse, você fez 2 cursos de teologia e levou sua vida para onde? Para a cadeia, para a sarjeta, acabasse o seu casamento, porque chegou um tempo que a minha esposa, ela teve que me deixar, porque ou ela continuava comigo, ou o traficante chegava na minha porta, matava ela e minha mãe, minha família junto. Né? Chegou um tempo que eu não podia morar mais no bairro onde eu morava, porque eu estava devendo a todo mundo, porque eu comprava droga fiada, os traficantes não pagavam, do que eu perdi meu emprego, eu comecei a fazer coisas terríveis, enganar pessoas, mentir para pessoas. Então, o lugar eu tive que me mudar, eu tive que morar dentro de uma casa de recuperação, eu estava agora sem pai, sem destino e sem salvação. Meu Deus. Então, ele chegou para mim e disse, olha, se você não praticar isso, se você não praticar a palavra de Deus, você nunca vai sair desse lugar. Você se encheu de intelectualidade, você se encheu de teoria, de letra, e não serviu para mudar a sua vida, porque você continua agora mais orgulhoso do que antes. A pior pessoa que existe, o pior cego é aquele que não quer ver. É verdade. Então, a pior coisa que existe é um cara que ele tem um caráter deformado e ele se enche de conhecimento da palavra e o caráter dele não é transformado. Por quê? Porque a Bíblia diz que é melhor você pegar uma pedra de moinho, amarrar no pescoço e lançar no mar. Porque ouvindo a palavra e não praticando, a Bíblia diz que vem condenação maior sobre nossa vida. Porque enquanto há uma ignorância da nossa parte, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então, omissão também é pecado. Omissão é você saber fazer o bem e não fazer. Você sabe que é para você fazer aquilo e você se omite a fazer. Então, a Bíblia diz que mesmo que contemplar o meu rosto no espelho, que a Bíblia diz que agora se vê, depois não se vê mais, é conhecer a palavra e não praticar. Então, eu era esse tipo de pessoa. E o pior, eu agora me tornei mais orgulhoso, eu me tornei mais soberbo, eu me tornei arrogante. Uma pessoa que, desculpa a expressão, mas eu estava na merda e ainda assim cheio de orgulho, cheio de soberba, achando que eu era melhor que as pessoas, porque eu tinha um conhecimento do que a palavra de Deus diz, porque eu pregava, porque eu ensinava, porque estava em escola dominical, não sei o quê, papapá, coisa e tal, mas eu era aprisionado. Eu dizia que eu tinha problema. A justiça própria começa a te. Você começa a andar sobre justiça própria e isso é terrível no reino de Deus. Então, a Bíblia diz que isso fede a narina de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele rejeita o orgulhoso. Deus, ele rejeita o soberbo. E o orgulho precede a queda. Então, eu vivia de queda em queda por causa do orgulho. Algumas pessoas perguntam qual foi a minha maior libertação. Porque eu fui liberto do crack, eu fui liberto da homossexualidade. Eu passei um tempo na minha vida sendo homossexual. Eu morei com um rapaz, passou um tempo junto. Eu tenho até tatuado o nome dele na minha pele, né? Eu fui do candomblé, eu passei muito tempo da minha vida. Meu testemunho é terrível, não dá para contar na live dessa. Meu Deus. Então, eu creio que a maior libertação que aconteceu na minha vida foi a libertação da religiosidade, do orgulho. Porque, na realidade, a gente é liberta em Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, ele libertou você de tudo. A salvação, ela não vem parte, ela vem completa. Só que, à medida que você vai se rendendo, vai se entregando e vai mortificando o seu eu, a consciência da libertação que Jesus fez na cruz, ela vai fluindo, ela vai vindo aqui para fora e você passa a viver em liberdade e novidade de vida. Então, o pastor chegou para mim e disse, você precisa orar em línguas, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo precisa orar sobre as suas fraquezas, porque o poder de Deus é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Então, enquanto eu não reconheço que naquela área eu sou fraco, não tem como eu receber o poder de Deus, que é a graça para transformar a minha vida. Porque quando eu faço isso, eu estou abrindo mão da graça. Só tem um jeito de você cair da graça. Você não cai da graça, não é quando peca. Você cai da graça quando você se justifica pela lei.
é quando você diz que você é merecedor da graça. Quando você se acha merecedor da graça, você perdeu ela. É verdade. Porque a graça é para quem peca, a graça é para quem reconhece a sua pecaminosidade, a sua miserabilidade, a sua pequenez diante de Deus. A graça é para os fracos. Oração em língua é para quem é fraco. Oração em língua é para quem reconhece que é limitado. Oração em língua é para quem reconhece que não consegue. Então, ele disse, ora em língua, Marcelo. Eu disse, vou orar em língua, mas como é que faz isso aí? Aí eles vão para Coríntios 14. Coríntios 14 diz que quando você fala em línguas, você fala a Deus, diretamente a Deus e não fala a homens. Com o intuito, você ora em espírito, com o intuito a sua mente fica sem fruto. Ou seja, é uma linguagem de oração que não passa pela sua mente. Porque já que eu não sei orar como convém, não tem como eu atrapalhar. Porque Tiago disse lá em Tiago 4, Tiago disse que pedis e não receber porque pede mal. Então tem muita gente que está orando pedindo coisas a Deus e não vai receber, porque muitas das coisas que está pedindo não está de acordo com a vontade de Deus para a vida dele. Então, pedir e não recebe, porque pede mal para gastar no seu próprio deleite. Está pedindo coisas para Deus, mas na realidade está pedindo para esbanjar o seu próprio prazer. O maior castigo que Deus pode dar ao homem é entregar o homem a si mesmo. É verdade. Lá em Romanos 1 ele diz isso. É a pior coisa que Deus pode fazer. É quando ele entrega o homem às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos. É quando Deus faz isso. Então, a oração em línguas é falar diretamente com Deus, e é uma linguagem de oração. É uma linguagem de oração. Porque Paulo diz em 1 Coríntios 14, se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato. O homem é trino e uno. O homem é espírito, ele possui uma mente, que é a sua alma, e ele tem um corpo, ele habita no corpo. Então, nós somos seres espirituais, temos experiências humanas. Então, nosso objetivo como homem é andar no espírito. E andar no espírito, você vai precisar de ter disciplinas espirituais para mortificar a sua humanidade, que é, na realidade, a sua carnalidade, que é a sua psique. Porque quando a gente sai da barriga da nossa mãe, a gente foi configurado de acordo com o que o mundo nos ensina. Então, por mais que você nasceu de novo, na sua mente, a configuração que você tem na sua mente, o entendimento das coisas de Deus que tem na sua mente, é baseado no que o mundo te ensinou. Então, Paulo disse que tem que pegar tudo isso, se esvaziar, pegar isso, joga fora e receber o ensino diretamente de Deus. Então, quando você ora em língua, você entra na escola do Espírito Santo. Você vai aprender diretamente com ele. Amém. Então, eu disse, pastor, como é que eu faço para orar em língua, então? Já que eu entendi tudo isso, que eu preciso orar no Espírito, né? Eu preciso sentir um arrepio, porque quando eu ia para as vigílias, quando eu ia para os círculos de oração, eu via aquele pessoal fazendo aquelas manifestações todas, e particularmente eu não gostava, porque eu vim de uma linhagem tradicional. Sim. Eu era presbiteriano, eu me converti na Batista, então eu não gostava muito dos movimentos, né, dessas coisas que a gente vê no meio pentecostal. Eu dizia, aí rapaz, para orar em língua tem que ser que nem esse povo. Ele dizia, não. Tudo que é procedente do Espírito não tem a ver com o que você sente ou o que você vê. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre as obras da carne, ele fala sobre sensualidade. As pessoas pensam que sensualidade só tem a ver com sexo, mas sensualidade tem a ver com sensações. Nosso corpo, ele tem 5 sentidos. A gente aprendeu isso na escola. É o tato, é o falar, é o paladar, é o olfato, né? É a audição e é a visão. Então, são 5 sentidos que a gente tem. E a nossa fé, ela não pode ser confirmada pelas sensações. Ou seja, sensações têm a ver com algo exterior. Sim. Já a fé é algo interior, porque a fé é no Espírito. A Bíblia diz que Tomé disse assim, se eu tocar, eu creio. Mas depois que você toca, você não precisa crer. Porque a fé é para crer. Então você crê, e depois que crê, você sente, você enxerga, você vê. Se creres, verás a glória de Deus. Você crê primeiro e vê a glória
Depois, a fé vem primeiro, porque a fé é crer sem ver. A fé é o firme, é um fundamento firme, é uma convicção. É quando a verdade de Deus é implantada no seu espírito, independente de uma confirmação exterior. Ou seja, a Bíblia diz que você é próspero. Se a Bíblia diz que você é próspero, mesmo se você olha para sua carteira e não tem dinheiro, se a Bíblia diz que você é próspero, pronto e acabou. Se a Bíblia diz que você é curado, se a Bíblia diz que você é curado, que Jesus naquela coisa, ele levou toda a enfermidade e o médico dá um diagnóstico, diz que você tem diabetes, que você tem um câncer. A Bíblia diz que você é curado na cruz de Cristo. A enfermidade está na sua carne, mas você é espírito. Então você decide crer pelo espírito. Você não vive do que sente. Paulo disse, nós andamos por fé e não pelo que vemos. O justo viverá pela fé. Hebreus 11 diz que pela fé Noé, pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela manifestação da sua fé, obtiveram resposta de Deus. Ou seja, o que é fé? É Deus chamar um cara que ele tem quase 100 anos de idade e dizer que ele vai ser pai de nações e a mulher dele é estéril e ainda assim ele creu e isso foi lhe imputado por justiça. Ou seja, Abraão, ele foi o pai da fé porque ele creu contra a esperança. Ou seja, tudo aqui fora está dizendo que não, mas algo aqui dentro está dizendo que sim. Paulo disse, eu sei porque sei. A fé sabe. Olha só, você está falando de fé. Gênesis 1. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu que Deus, a luz, era boa. Quer dizer, Deus liberou a luz. A palavra. E depois surgiu. O grande problema, às vezes, do meio cristão é que a gente quer ver as coisas. Na vida no Espírito, você não tem que ver, você tem que crer. Você tem que andar na manifestação do Espírito. A Bíblia fala que nós temos que andar no Espírito, nós temos que viver no Espírito. O que é andar no Espírito? O que é vida no Espírito? É eu viver por fé. Eu andar sobre uma palavra de Cristo. Eu andar sobre... Pedro, vem Pedro. Pedro não andou sobre as águas. Pedro, ele andou na palavra de Cristo. Então, a partir do momento que a gente entender, o povo cristão entender isso que você está falando, imagina, Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, sai do meio da tua parentela. Abraão não viu Deus. Abraão ele ouviu Deus, quer dizer, ele creu na palavra. Então, se você está vendo essa live, querido, você precisa crer na palavra. Na palavra que Deus está falando no seu espírito. Você tem que andar sobre essa palavra. O problema é que a gente tem os nossos achismos, a nossa teologia, foi como você falou, a nossa teologia, a religiosidade, que a gente crê mais na religiosidade, a gente crê mais no que as pessoas dizem, do que Deus está falando conosco. Amém. Né? Vai liberando aí. Já vou embora aqui. Deus, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz e houve luz. A luz ali é a palavra de Deus. Por quê? Disse Deus, haja luz e houve, mas o sol só foi criado no quarto dia. Mas no primeiro dia já existia luz. Por isso Davi disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando Deus dizia haja, ali ele estava liberando a palavra. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então o verbo ali é Jesus. Então, quando Deus falava haja, ali ele estava liberando Jesus. O Espírito para sobre as águas, Jesus é a palavra e Deus Pai liberou a palavra. Os três trabalhando de unidade, os três trabalhando em conjunto da origem e começa a gerar todas as coisas. Todas as coisas foram criadas pelo poder da sua palavra. Então, andar no Espírito é andar numa palavra. Só que o problema da gente é que por mais que você tenha uma palavra, a nossa mente limitada e natural, ela pega a palavra e ela leva para o âmbito do nosso intelecto. Salomão disse, filho meu, quando ouvires a minha palavra, quando ouvires o meu ensino, não se estriba no teu próprio entendimento. O que é se estribar no próprio entendimento? É pegar a palavra que é espírito, que deve ser implantada no meu espírito, deve ser compreendida pelo espírito e levar para o âmbito da mente, do intelecto, da razão, das emoções. Isso é alma. Ezequiel disse que comeu o rolo, que ali é a palavra, ele disse que comeu o rolo e aquilo desceu para o ventre. Não subiu para a cabeça, foi para o ventre, porque ventre fala de espírito. A palavra tem que ser no espírito.
Porque se não for no Espírito, a palavra vem para sua mente. E na mente vai gerar só uma coisa, sabedoria e conhecimento humano. Paulo disse aos Coríntios, quando eu fui até vós, não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, fui no poder e na manifestação do Espírito. Eu já preguei, pastor, para muitas pessoas intelectuais. Eu sou uma pessoa que eu não tenho nem ensino médio completo. Eu parei no segundo ano. De estudar. Eu não tenho muito conhecimento teológico de muita coisa, mas eu tenho algo dentro de mim, que é o Espírito Santo, e eu tenho um nível de intimidade com ele que me dá a condição de fluir aquilo que ele já estabeleceu aqui dentro. Porque primeiro ele faz em nós, depois ele faz através de nós. Então Deus ele me capacitou com alguns dons, e Deus ele me levou a caminhar, e foi mortificando algumas coisas na minha vida, que hoje eu posso falar para alguém como mortificar também. Tem muita coisa em mim que precisa mudar, tem muita coisa em mim que eu preciso amadurecer, tem muita coisa em mim que eu preciso arrancar, sabe? Mas eu já andei em alguns caminhos, já andei em alguns lugares, que serviu como exemplo para outras pessoas. A primeira coisa, quando eu comecei a orar em línguas, eu comecei a orar em línguas pela fé. Por que eu comecei pela fé? Nesse dia o pastor disse, então, a partir de hoje eu oro em línguas. Aí eu disse, Deus me deu uma palavra, pastor. Eu estava numa vigília, e nessa vigília me viu uma palavra e eu falei. Só que eu disse, isso é da carne, não vou falar esse negócio não, porque é da carne. Aí ele disse, qual foi a palavra que você falou? Aí eu falei a palavra, ele disse, fala de novo. Eu disse, falei a palavra de novo. Ele disse, fala de novo, eu falei de novo. Eu disse, pronto, você está orando no Espírito. Eu disse, como é? É simples assim, ele disse, o evangelho é simples. O homem é que quer inventar coisas. É verdade, inventar. Aí eu disse, por que isso é oração em línguas? Você entende o que essa palavra significa? Eu disse, não. Ele disse, então, orar no Espírito não tem a ver com o que você fala, tem a ver com a fé que você deposita, que essa prática é o Espírito Santo orando por você. Então, quando você está aqui, é chore, cantaraba, chore, andaraba, sure, andaraba, labá, sore. Então, quando você está praticando isso, você está entregando o seu corpo, que é a sua boca. O Espírito Santo, ele vai gerar as palavras no seu espírito e você está dando legalidade para ele usar o seu corpo com gemidos inexprimíveis, palavras que não podem ser ensinadas ou explicadas pelos homens. E isso edifica a fé santíssima. Edificar, eu fui querer pesquisar sobre o que significava edificar. Edificar é como se fosse, a gente vai construir um algo e o Espírito Santo, ele pega de um lado do tijolo e eu pego no outro. E nessa construção nós trabalhamos nós trabalhamos juntos. Tem uma palavra que eu estou querendo procurar ela na minha mente, mas não estou conseguindo achar. Quando você trabalha em unidade com o Espírito Santo, é como se você fosse colocando tijolinho por tijolinho dentro de você, que é o reino de Deus criando forma dentro de você, o caráter de Cristo sendo formado. O Espírito Santo ele pega de um lado do tijolo e você pega do outro. Vocês vão trabalhando juntos. Ele vai construindo juntos e isso você vai edificando a sua fé a um nível que você vai tendo uma fé viva, uma fé real, uma fé eficaz. Aí no começo da live a gente falou o que é que a oração em línguas tem feito na minha vida. Hoje eu consigo ser um bom pai. Hoje eu consigo ser um bom marido. Hoje eu fui liberto das drogas, do álcool, da mentira, do engano. Né? Mortifiquei muita coisa na minha vida em relação ao orgulho, soberba, vaidades. Né? Tem muita coisa. Hoje eu consigo ser um bom filho. Né? Estou participando da live com meu pai. Né? Então, muita coisa na minha vida foi curada através da prática da oração em línguas. Hoje eu tenho um ministério, hoje eu tenho um chamado. Hoje tem pessoas que me seguem de alguma forma. Hoje tem pessoas que se alimentam de algo que Deus derrama sobre a minha vida. Por que isso aconteceu? Porque eu passei a andar no Espírito. Quando você não anda no Espírito, você anda na alma. Tem dois tipos de evangelho. O evangelho da alma e o evangelho do Espírito. Que evangelhos são esses? Paulo disse, vocês Gálatas, que vocês foram convencidos pela graça e agora querem partir para o outro evangelho. O que eu quero dizer é o seguinte, Deus deu uma palavra para Abraão. Abraão, a Bíblia diz que Abraão era o pai da fé. Deus disse, Abraão, você vai ser pai de multidões, pai de nações. Deus deu uma promessa a Abraão. Abraão pegou essa palavra e levou para o âmbito da sua mente, do seu intelecto. Ele disse, já sei como vai suceder isso. Eu já sei como vai acontecer isso. Eu tenho uma mulher que é estéril. Se essa mulher é estéril, a lei diz e permite que eu pegue a escrava dela e tenha uma relação com ela e a promessa se cumpre através da vida de Agar. Só que a palavra não era assim.
A palavra, quando Deus vem, ela tem uma direção para a sua vida, porque Deus quer que você ande em obediência. E você não tem como obedecer no seu eu, porque a sua vontade vai de encontro à vontade de Deus. Jesus disse que para vir até Ele custa nada. Vinde a mim todo mundo que está cansado. Mas para ir após Ele, para ser seguidor de Jesus, vai custar tudo. Ele diz agora, pega a sua cruz e segue-me. Cruz falar de morte. Para vir para Jesus, você pode vir vivinho. Mas para seguir Ele, você tem que andar morto. Então, mortificar o eu, a palavra te mata. Por quê? Porque a palavra vem e confronta as nossas verdades. A verdade vem e confronta os nossos racismos, os nossos egoísmos. A palavra confronta as nossas convicções. Porque, como eu falei no começo da live, a gente foi aculturado por esse mundo. A gente aprendeu, a nossa mente foi instruída pelo que o mundo natural diz. Por isso que a palavra de Deus diz. O homem que anda espírito, ele discerne todas as coisas, mas a ponto de ninguém discerni-lo. E a Bíblia diz que o homem natural, o homem que tem só a mente de Adão, ele não consegue discernir as coisas do Espírito, parece loucura para ele. Você começa a falar esse tipo de coisa, e o cara que só tem a mente de Adão, o cara que só tem uma mente natural e limitada, ele não consegue entrar nesse lugar do Espírito. Por quê? Nicodemo era cabeção. Nicodemo não tinha nascido do Espírito. Jesus baixou o nível para falar no nível dele e disse, Nicodemo, você é mestre da lei, não está entendendo o que eu estou falando? Porque você precisa nascer de novo. Você só vai conhecer as profundidades de Deus se você andar no Espírito. Paulo foi o cara que mais teve revelação na Bíblia, porque a maior ferramenta do ministério de Paulo era oração em língua. Ele disse, eu orei em língua mais do que todos vós. Eu pratiquei isso muito. Por isso que eu tenho esse nível de revelação. Porque ele é arrebatado até o terceiro céu e conhece coisas que homem nenhum conheceu. Aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não chegou no coração do homem, aquilo que o outro homem não viu, está reservado para aqueles que Deus ama. Só que Deus começa a revelar esses mistérios, porque quem fala em língua não fala homem, mas a Deus fala mistérios. Então é uma troca de conhecimento. É o conhecimento de Deus que ainda está obscurecido para mim, está reservado para mim, mas eu não conheço por causa da minha mente natural, porque não tem nada mais espiritual do que você orar em língua. Eu não conheço. Sabe por quê? Porque você fica, feito eu fico muitas vezes, sentado na cadeira no meu quarto e chorei, andaraba, soderei, cantarabá, chorei, o dia todo, nessa linguagem de oração. Para o homem natural, isso é loucura. Quer dizer que você vai ficar balbuciando essas palavras aí e Deus vai mudar a minha vida? Se a palavra de Deus diz que eu estou edificando a minha fé ao nível de o caráter de Cristo ser formado dentro de mim, deixa eu finalizar com essa palavra. É algo que eu tenho desfrutado muito. Porque tem gente que diz, aonde no Antigo Testamento fala sobre isso? Isaías 28:11, a Bíblia diz o quê? Por meio das línguas estranhas falará o Senhor a esse povo. E esse é o descanso do Senhor. Esse é o lugar de refrigério. Todo mundo conhece o Salmo 91. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Primeira coisa, esconderijo do Altíssimo é um lugar de se habitar. Não é um lugar que você frequenta. Você mora nesse lugar, você habita. Vida no Espírito é um lugar que é uma vida, é um estilo de vida. Não é simplesmente 2 horas de culto. Não é simplesmente botar uma pregação, assistir uma live como essa e dizer, quando eu estou assistindo a live eu sou crente, daqui a pouco eu vou ser alguém natural, porque eu tenho uma vida secular. Não, você não tem uma vida secular, sua vida acabou-se. Você agora nasceu de Deus, nasceu do Espírito. Você é um filho de Deus, que é cheio da glória de Deus, que manifesta a glória de Deus onde você chega, porque você é alguém que está diretamente ligado no mesmo Espírito, a natureza de Deus dentro de você. Então, você é alguém espiritual, tem as experiências humanas. Então, a palavra de Deus diz que Abraão pegou a palavra e levou para o âmbito do seu entendimento, do seu intelecto, porque na mente natural dele, a forma como Deus ia fazer era baseada no que ele entendia. Olha, Jesus disse, filho meu, olha o que eu disse para você nessa tarde. O que eu faço hoje você não entende, mas vai entender amanhã. Olha o que ele está dizendo, mesmo sem você entender, isso não significa que ele não está fazendo. Mesmo sem você entender, Deus está fazendo. Só que você entender faz você desfrutar do que ele está fazendo. Porque muitas das vezes Deus está fazendo, a gente está perdendo de desfrutar, porque a gente está querendo entender. Primeiro você crê, depois você entende. Amém. Então, verdade. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, que lugar é esse de descanso? Que 1000 cai do meu lado, 10.000 à minha direita. Que lugar de descanso é esse? Que ele dá ordem ao meu respeito e os anjos vêm e me servem.
Que lugar de descanso é esse, onde a palavra de Deus diz que todas as coisas estão prontas? Que lugar, porque a Bíblia diz que depois que Deus criou todas as coisas, ele entrou no descanso, ele descansou. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ali é refrigério, é um lugar de refrigério. Que lugar é esse? Que lugar é esse? É o lugar que Deus quer para você. A vontade de Deus, para mim, foi revelada no Jardim do Éden. Deus colocou Adão naquele lugar e disse: Adão, é isso que eu tenho para a vida do homem. É que viva no lugar onde todas as coisas estão feitas. Porque o único trabalho que você vai ter, Adão, a partir de hoje, é desfrutar do relacionamento comigo. Adão, eu coloquei você no lugar onde você não tem que se preocupar com comida, porque está tudo pronto aí, ó. É só desfrutar. Adão, eu coloquei você no lugar onde não tem enfermidade, não tem dor, não tem pobreza, porque essa sua única preocupação isso aí vai ser se relacionar comigo. Então Deus, ele diz assim, ó, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Não tendo que a gente ter cuidado no que comer, no que beber, no que falar. Porque buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Por quê? O apóstolo Célio diz que quando a gente busca o reino, já é acrescentado tudo isso, se você buscar ele verdadeiramente. Então, que lugar de descanso é esse? Isaías diz que lugar é esse. Isaías disse que a oração em línguas é esse lugar de descanso, é esse lugar de paz que excede todo entendimento. Porque as pessoas acham, pastor, que paz é ausência de problema, ausência de dificuldade, ausência de escassez. Na realidade, paz, a paz que excede todo entendimento, Jesus disse: deixo minha paz, a minha paz eu vos dou, e não dou como o mundo a dá, porque o mundo tem um tipo de paz. A paz que o mundo dá é uma paz que diz assim: minhas contas estão pagas, minha família está curada, então está tudo em paz, o dinheiro está no banco, está tudo certo, está dando tudo certo, está correndo tudo bem, está tudo corroborando. Então, está tudo bem. Não é isso? Aí, se acontecer algum problema, eita, perdi a paz. Só que a paz que Jesus dá é a paz em meio à guerra. É você estar na tempestade, mas a tempestade não está em você. Na tempestade você dorme. Na tempestade você descansa. O mundo passando pela pandemia, pessoas passando fome, passando dificuldade, mas Deus gera uma convicção em você que Ele está no controle de tudo. Amém. Só que muitas das pessoas falam que Deus está no controle de tudo, mas demora a chegar uma conta para pagar, que ele não tem dinheiro, sabe o que ele faz? Agiota. Gasta a vida toda. Tem pessoas que hoje estão gastando dinheiro com remédio antidepressivo para dormir. É verdade, pastor, é verdade. Com medo do amanhã, com medo de como vai conviver e vai viver diante do caos que a gente está vivendo. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida, querido. A vontade de Deus é que você desfrute desse lugar de descanso, porque Ele te sarou na cruz, Ele te curou, Ele já te prosperou. Se você nasceu das águas do batismo, você é sarado, você é curado, você é liberto. Sua família toda é salva. Por mais que você olhe hoje e a sua família esteja alguém que é alcoólatra, que é drogado, que não conhece Jesus, mas a Bíblia diz que é uma promessa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Se você é alguém que é salvo na sua casa, abriu-se uma porta de salvação na sua casa e através da sua vida, Jesus vai salvar toda a sua família. Nós cremos, querido, nós cremos. Rapaz, que testemunho seu é impactante, hein? Deus está... Eu creio que Deus está falando com muitas pessoas aqui na live, eu creio que Deus vai falar com muitas pessoas depois. Olha, é algo assim muito, muito forte isso, sabe? Porque, sabe, pastor, a oração em línguas na minha vida, né? Quando eu comecei a praticar a oração em línguas, ela tem sido um divisor muito, muito de águas na minha vida, no meu espírito. Porque você começa a compreender mais as coisas de Deus, você começa a compreender mais as coisas do Espírito. E hoje, infelizmente, as pessoas elas têm andado na mentalidade de Adão, não na mentalidade do Espírito, sabe? Não ser guiado pelo Espírito. E, infelizmente, temos visto muito isso. Por que essa live eu queria que você comentasse um pouco sobre, né, o seu testemunho, sobre a sua oração de línguas. O que acontece, querido? Porque hoje nas igrejas não se ensina mais sobre essa prática da oração em línguas. Hoje, quer dizer, por que não se prega? Por que não se ensina? Porque as pessoas elas não vivem uma vida orando em línguas. E hoje, no nosso ministério aqui, a gente procura sempre ministrar, falar sobre essa prática da oração em línguas, porque em mim ela tem funcionado.
em mim ela tem, sabe, me robustecido a minha fé. Porque a oração em línguas, ela vai mexer com a sua fé. Ela vai robustecer a sua fé, como diz o pastor David Robson. Então, é algo pela fé, é algo que eu preciso crer, é algo que eu preciso andar sobre isso. Então, eu queria que você falasse sobre as pessoas que não oram em línguas, as pessoas que querem praticar essa oração em línguas. Eu queria que você desse uma palavra para essas pessoas que não oram em línguas, que elas têm vontade de orar, que elas têm vontade de praticar, mas ainda não existe um ensinamento, às vezes, sólido para elas poderem andar sobre esse ensinamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, querido. Amém. Eu sou do Ministério Pescador Sal da Terra. Oh, maravilha. E a gente bate muito na tecla, né? A gente tem as 10 práticas de fé, que o pastor Célio denomina como os 10 princípios da graça. O que é os 10 princípios da graça? São práticas de fé que te dão um relacionamento com Deus, para você conhecer a Deus, certo? Porque a maior obra de Deus é essa. Jesus disse que a obra que ele veio fazer na terra era fazer com que creiam naquele que enviou ele. Então, a gente precisa conhecer a Deus. E conhecer a Deus você não conhece com sua mente, você conhece Deus com seu espírito. Então, para conhecer a Deus com seu espírito, você vai precisar de práticas espirituais. Vamos lá. Jesus, ele disse assim, ó: ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. E esses sinais vão seguir os que creem. Que sinais, Jesus? Primeiro, falarão novas línguas, colocará a mão sobre os enfermos, eles serão curados, expulsarão demônios. Então, Jesus disse que para eu falar em língua, a primeira coisa que eu tenho que fazer é crer. Então, se você crê, você fala. Paulo disse, crie, por isso falei. Quando você... Eu costumo dizer o seguinte: existem 2 batismos. 2 batismos no Antigo Testamento. O primeiro batismo foi o do Mar Vermelho. O povo foi liberto do Egito. Amém. Foi liberto, mas não entrou na Terra Prometida. Para sair do Egito foi um batismo. Mar Vermelho, fala de salvação. Peregrinou no deserto. Chegou da porta da Terra Prometida. Teve outro batismo. Foi o Jordão. Para passar pelo Mar Vermelho, o povo não fez nada. Deus abriu o mar. Amém. Deus abriu o mar. Moisés tocou o cavalo e Deus abriu o mar. Para passar pelo Jordão, para atravessar o Jordão, ele mandou os sacerdotes levitas. Então agora já entrou um sacerdócio. O sacerdócio fala da minha vida com Deus. Amém. Da minha devocional com Deus. Todos nós somos nascidos de novo. Todo nascido de novo, ele é um sacerdote. Sacerdote, porque no Antigo Testamento, você não podia adorar a Deus, orar. Um sacerdote tinha que fazer isso. Você terceirizava a sua vida de devoção com Deus. Jesus morreu na cruz para rasgar o véu e te dar acesso ao seu Pai. Aleluia. Então hoje, você tem liberdade de adorar a Deus. Você tem liberdade de falar em línguas. Por quê? Jesus morreu na cruz, certo? Então houve um outro batismo. Então quando você é salvo, você é liberto, você nasce de novo. Só que agora, depois de salvo, depois de liberto, é aquilo que acontece lá em Atos 19. É discípulo de Jesus, mas tem intimidade com o Espírito Santo, se relaciona com ele. Então isso fala de outro batismo. Os discípulos, ele conheceu Jesus, andou 3 anos com Jesus. Jesus foi embora e deixou uma promessa. Do alto você vai receber um poder. E na realidade esse poder é uma pessoa. É o Espírito Santo morando dentro de nós. E o Espírito Santo, ele trouxe essa linguagem de oração. Então é uma ativação dos dons dentro de nós, certo? Sim. Então, se você aceitou Jesus, se você nasceu de novo, se você foi batizado nas águas, você tem um nível de fé, mas você precisa mergulhar mais profundo em Deus. E as práticas espirituais vai te fazer mergulhar mais profundo, conhecer a Deus numa profundidade maior, vai te mostrar a revelação na palavra num outro nível de profundidade, vai remover a sua religiosidade da sua mente. Orar em línguas vai fazer com que você desperte os outros dons que há em você. Orar em línguas vai revelar a vontade de Deus para a sua vida. Orar em línguas vai derramar poder e autoridade sobre sua vida.
Por quê? Falaram em línguas, coloca a mão no enfermo e expulsa demônio. Primeiro veio falar em línguas. Por quê? Andou 3 anos com Jesus. Mas Jesus disse, prega o evangelho? Não. Eles andaram 3 anos com Jesus. Estava pronto para pregar o evangelho. Mas Jesus disse, fique em Jerusalém para que do alto você receba um poder. Aí sim, você vai ser testemunha de Cristo. Porque uma coisa é você pregar a palavra, outra coisa é você ser testemunha de Cristo. Ser testemunha de Cristo é outra coisa. Ser testemunha quando você vai ser testemunha de alguém, é dizer assim, ó, eu estava lá, eu vi, eu tenho experiência, eu sou participante disso, eu conheço Jesus, eu sou testemunha de Cristo, eu ando com ele. Paulo, ele foi o cara que ensinou, pastor, sobre a ceia. Quem escreveu sobre a ceia foi Paulo, mas Paulo não participou da ceia, ele não estava lá. Mas quando ele escreve a ceia, ele diz, no dia que ele foi traído, ele tomou o pão, ele rendeu ao céu, deu graça e disse, toma aí todo. Você escuta Paulo falar, parece que ele realmente estava lá. Só que Paulo disse, o evangelho que eu prego, eu não recebi do homem, não é uma doutrina. Não foi um homem que sentou para mim e pregou para mim. Eu orei em línguas, e o Espírito Santo revelou o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e implantou aqui no meu espírito que eu estou passando para você hoje. Então, orar em língua me deu esse caminhar de fé. Então, se você quer orar em línguas a partir de hoje, você diz assim, eu tenho que ser batizado pelo Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo ele veio morar em você, quando você nasceu das águas do batismo, o Espírito Santo veio morar em você. E ele não veio em parte, ele veio completo. Amém. Ele veio completo. Veio com pacote. Ele não veio com pedaço. Ele veio inteiro morando de você. Então o Espírito Santo está dentro de você. Certo? E ele, mais do que ninguém, deseja isso. Amém. Porque a Bíblia diz que dentro de nós o Espírito clama, Abba Pai. O Espírito quer se relacionar com Deus. Ele tem sede de Deus. Ele quer esse lugar de profundidade. Jesus pegou uma mulher que ela tinha 5 maridos e o que ela tinha não era dela, a mulher samaritana, que nem era judia, que nem conhecia Jesus. Jesus disse a ela, filha, se você beber da água que eu lhe der, ele está falando, se você beber do Espírito, dentro de você vai se formar uma fonte que joga para a vida. E olha, rios do Espírito fluirão do seu ventre. Ou seja, glória, você vai orar em línguas. Você vai orar em língua, por quê? Chegou minha mãe aí, ó. Oi, mãe. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo ele é um rio dentro de você que flui através de você. Paulo disse, crê com o coração e fala com a boca. Então, para você orar em línguas, não precisa você ter uma testificação, não precisa, eu quando queria orar em língua, o pessoal lá na igreja dizia, vem aqui para frente que eu vou orar por você e você vai receber o batismo do Espírito Santo. Eu ia, pastor. Quando eu chegava lá, a irmã fica assim, ó, glória, 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 e eu ficava. Você tem que ajudar o Espírito Santo. E eu ficava rouco, e eu não orava. E o cara do meu lado orava em línguas. E eu ficava, peraí. Oxê, eu sou mais miserável do que esse cara. Eu tenho mais pecado do que ele. Aí me disseram assim, se você for pro monte, você recebe. Eu ia pro monte, passava lá noites, as muriçocas me comendo. Aqui a gente chama no Nordeste, a gente chama de maruim. É uma muriçoquinha preta, que é uma picada terrível. E eu lá orando e pedindo para Deus me batizar com o Espírito Santo, e não era batizado. Eles disseram, não, você tem que fazer vigília de oração. Eu fazia. Disseram que era para eu jejuar, eu passei fome. Eu passava fome. Não, você tem que ler Atos 2, eu li Atos 2. Nossa. Enfim, você tem que fazer campanha de 7 louvor da harpa todo dia. E eu fiz tudo isso. E nada do batismo, e nada. Eu disse, sabe uma coisa? Eu acho que aqui Deus não quer, não. Só que quando eu li a Bíblia, eu vi Paulo passando pelo lugar, e Paulo botava a mão, e os camaradas eram cheios do Espírito Santo, falavam em língua. Aí eu disse, por que eu não recebo isso? Porque, na realidade, dentro de mim, existem alguns sofismas que barreiram a minha fé. O que é isso? O que é isso? Sofisma é quando o homem, ele recebe um falso entendimento da mente dele, é um bloqueio. A Bíblia diz que Satanás ele faz isso com a própria palavra de Deus. Então Satanás ele pega a verdade de Deus, ele distorce a verdade de Deus. Sim. E te impede de receber aquilo que verdadeiramente
é que Deus tem para a sua vida. Ele fez com Eva. Não é, pastor? Ele fez isso com Eva. Eva tinha uma convicção, até o dia que ela deu ouvido a Satanás. Satanás disse, não, não é assim. É assim. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Mas ele já era igual a Deus. É incoerente. Com Jesus, ele tentou Jesus pela palavra, mas não está escrito lá, Jesus, que tu vai dar ordem. Então, Satanás, ele pega a verdade de Deus e cria uma religião e coloca a religião na sua mente. Aí impede você de receber o que é do Espírito. Porque Deus não tem compromisso com religião. Deus não criou religião. Jesus não é religião. Religião é aquilo que você cria na sua mente. Quando você pega a palavra que é Espírito e leva para o seu próprio entendimento. Todas as vezes que você diz assim, ó pastor, eu entendi assim. Quando você diz isso, você criou a sua religião. Você criou o seu evangelho. Porque o que você entendeu não interessa. O que interessa é o que a palavra de Deus diz. Aleluia. Você entendeu assim. É isso aí. Você entendeu assim, porque a sua mente, ela foi doutrinada, primeiramente pelo mundo, e depois pela uma religião, pelo homem, pela uma denominação, conceito e dogma, paradigma de homens, preceito humano, regra por regra, preceito sobre preceito. É só o que a cabeça da pessoa consegue obter, é isso, é regra. Aí o camarada diz assim, mas em pecado, mas eu ainda isso, eu ainda aquilo outro. Me diga uma coisa, se eu preciso chegar a um determinado tipo de santidade para receber algo que é por graça, então é lei. É lei. Nós não estamos na lei, nós estamos na graça. Na graça você não recebe porque você merece. Você recebe porque, justamente por conta disso, que você não merece. Então a oração em língua é uma ferramenta que te ajuda na tua fraqueza. A oração em línguas, deixa eu lhe contar o último testemunho aqui. Eu fui batizado nas águas e eu comecei a orar em línguas. Só que eu antes de ser batizado nas águas, eu fumava crack, eu fumava pedra. Eu passei 10 anos da minha vida fumando pedra. Pastor, eu tirava as coisas dentro de casa para trocar na boca por droga. Meu Deus. Eu muitas das vezes, eu roubava minha mãe. Minha mãe escondia as coisas, celular. Eu ia para casa dos meus familiares, meus tios, minhas tias. E todo mundo, quando eu chegava, escondia o celular, escondia a carteira, porque eu roubava, ia para a boca de fumo. E muitas das vezes, minha mãe ou alguém tinha que ir lá me tirar de lá de dentro, porque eu ficava lá dentro empenhado, até que alguém fosse lá e pagasse um resgate para me tirar dali de dentro. Dentro do presídio, eu fiquei devendo 25 mil reais de droga. Meu Jesus. Então, eu era crônico, eu era doente, eu era dependente. O pastor Célio disse o seguinte, você é dependente de droga? Então a gente vai colocar, é uma força que domina você, não é? Aí o cara disse, ele pregando para um drogado. Você não é dependente disso? Ele disse, sou. Então, é uma força dentro de você que te controla, ele disse, Então a gente vai colocar outra força aí dentro, os dois vão brigar, e o que vencer, você serve, tá bom? O cara está. Então batizou o cara e nunca mais a vida do cara foi a mesma. Comigo foi do mesmo jeito. Só que o apóstolo Pedro diz que você tem que desenvolver a sua salvação. Como? Eu fui batizado nas águas e eu comecei a orar em línguas. Só que um belo dia, pastor, eu acordei de manhã com abstinência, com vontade de usar droga, mesmo batizado. Por quê? Porque quando você nasce de novo, o seu velho homem morre, mas ainda a gente habita num corpo carnal. Então você ainda vai ter os mesmos desejos, as mesmas paixões. Então Paulo diz que anda no espírito e não compreendeis a concupiscência da carne, é o desejo da carne. Aí você agora vai ter que ter as práticas espirituais que vai mortificar isso. Vai mortificar isso através da oração em língua, jejum e meditação na palavra, que é o tripé da fé. O que aconteceu? Eu acordei, pastor, com uma vontade muito grande de usar droga. Eu disse, eu vou usar droga. Eu vou mentir para minha esposa, eu vou dizer que eu vou para tal canto, mas na realidade eu vou para casa de fulaninho e eu vou comprar fiada tal fulano. Eu fiz na minha mente toda uma preparação, porque na mente do homem faz plano, mas a resposta vem de Deus. E a gente se auto-sabota. Tem coisa que o homem diz que é Satanás, mas não é Satanás, não. É o próprio homem na sua natureza. É a natureza do homem que ainda não foi mortificada e coloca a culpa em Satanás. É verdade. Então, era safadeza minha. Então, o que acontece? Eu disse, eu vou usar droga. Só que agora, pastor, é diferente das outras vezes. Eu agora fui batizado com o entendimento correto. Eu agora estou orando em línguas. Quando eu levantei para ir usar droga, o Espírito Santo, ele falou comigo como nunca tinha falado antes. Ele disse assim, você não vai. E eu parei dentro do meu quarto e fiquei procurando aquela voz que estava falando comigo.
O Espírito Santo se revelou para mim pela primeira vez. Eu disse, mas eu quero. E ele disse, mas você não vai. Eu disse, mas é mais forte do que eu. Ele disse, mas você não vai. Eu disse, então me ajuda, Espírito Santo. E o Espírito Santo te guia toda a verdade. Deus vai fazer na sua vida, tudo que Deus vai fazer, Ele vai fazer a partir de uma palavra. Porque Deus não quer te dar um milagre, Deus quer te dar um ensino. Porque Amém. Se Deus te der um ensino, se Deus só te der um milagre e não te der um ensino, amanhã você precisa de outro milagre. Você vai ser dependente de milagre. Deus não quer que você dependa de milagre. Deus quer que você seja agente de milagre. Aleluia. Então ele me deu o ensino. E através do que eu vou ensinar aqui agora, vai acontecer um milagre na sua vida aí do outro lado. Quando eu disse, Espírito Santo, me ajuda, eu já orei em línguas. Tem uma frase do pastor José Carlos, que amanhã eu vou fazer uma live com ele sobre oração em língua. Amanhã, o apóstolo José Carlos. Ele tem uma frase que diz assim, eu não faço esboço para pregar, porque quando eu vou pregar, eu manifesto aquilo que eu orei em línguas. Aleluia. É a tradução das línguas. Por isso que a gente não faz esboço. Então, aquilo que eu orei em língua veio à tona. Como? O Espírito guia a verdade. Como? Na mesma hora, quando eu queria usar droga, o Espírito Santo disse assim, ó, abra a sua Bíblia agora em 1 Coríntios 10, 13. Eu nem sabia que tinha aquilo ali. Eu abri a Bíblia, pastor, e quando eu abri, tinha escrito assim, ó, quando for tentado, não diga de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém. E com a tentação darei também o escape. E você não pode ser tentado além daquilo que pode suportar. Aquilo foi como um bálsamo sobre mim. Eu disse, eu vou confessar essa verdade agora. Eu vou ficar aqui dentro do meu quarto dizendo isso, porque Satanás, ele foi vencido pela palavra. Todas as vezes que Satanás via com a mentira para Jesus, Jesus tinha uma verdade para combater a mentira de Satanás. Então Jesus dizia, pela palavra também está escrito, Satanás. Então eu comecei a dizer para a minha carnalidade, para a minha humanidade, para o desejo, para minhas paixões, carne, a palavra de Deus está dizendo que há um escape. A palavra de Deus está dizendo aqui que eu não posso ser tentado além daquilo que eu posso suportar. E ele está dizendo que existe um escape. E eu sou vencedor, eu sou liberto, eu sou sarado, eu sou curado. Jesus me libertou. Você não tem mais domínio sobre a minha vida. Naquele dia ali, veio a consciência de que eu tinha sido liberto. Naquele dia em diante, nunca mais eu usei droga. Daquele dia em diante, eu ainda tentei resgatar o que era o gosto do crack, eu não consegui mais sentir. Naquele dia, verdadeiramente, Jesus, ele destravou dentro de mim uma chave. Eu disse, então, já que foi assim, Satanás, vai ser assim para tudo. Aleluia. Porque você precisa ter uma fé prática, uma fé que verdadeiramente ela age, ela tem uma atitude. O que é o crer? O crer é a manifestação da fé, é pegar a sua fé, aquilo que você ouviu, e colocar em prática. Então não adianta só ouvir, você tem que a partir de hoje praticar. Quer orar em língua? Não procura entender. Começa agora a falar em língua, agora onde você está aí agora. Começa agora, se a palavra de Deus está dizendo que eu tenho acesso, eu tenho direito, isso é uma promessa de Deus, e isso aí vai edificar minha fé, vai mortificar a minha carne, a minha mente, vai gerar dentro de mim o caráter de Jesus. Eu quero, e eu consigo, e eu posso, e eu vou orar agora, mesmo sem entender. Então começa aí agora assim, ó, xalalalalalalala, choreandarabarabarabarabará, chorecantarabanamassabere. Começa agora, destrava a sua língua agora, começa a bater a boquinha aí agora, falando em mistérios com Deus. A minha filha de 4 anos de idade, ela já ora em línguas. A minha filha nem conhece Jesus como talvez você conheça, mas ela já ora em línguas, porque eu ensinei para ela. Sabe por quê? A fé não se compreende, a fé se crê, a fé se pratica. Então começa aí agora, você, onde você estiver agora, começa a falar línguas, começa a falar mistério com Deus. Depois de hoje, você vai falar língua no ônibus, no carro, na rua, em todos os lugares onde você passar. Aleluia. Você vai falar mistérios com Deus. Uau! Quem crê, fala, querido, então creia. Abra a sua boca e fale. Eu sou o Senhor teu Deus que te tira da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Salmo 81, 10. Você já foi liberto. Você precisa agora adentrar nos lugares profundos em Deus. Jesus está na beira de um lago e ele está pregando para a multidão em cima do barco de Pedro.
E ele prega a multidão e Pedro não pescou nada a noite toda. E ele disse, Pedro, ninguém te empresta o barco para mim. Sai de perto de mim de mão vazia, Pedro. Deixa eu tratar com esse povo aqui, que o negócio com você é na intimidade. Aí Jesus despede a multidão e diz, Pedro, você não pescou nada, não foi? Então vai lá para o fundo do mar, porque é lá que eu vou revelar minha glória na sua vida. Ou seja, se você só quer ouvir Jesus pregar, fica na beira do rio, filho. Agora, se você quer ter uma vida de glória, vai lá para o fundo do mar, pega o teu barquinho e vai guiado por uma palavra, para as profundidades de Deus, e vai lá colher coisas profundas de Deus e traz para quem está na superfície, traz para quem está na rasura, traz para quem não entendeu o que você entendeu, filho. Dá chave pro povo. Como é que ora em língua, papai? Chuparala língua, chuparala língua. Chubalalá, chubalalá. Ô, glória! Aleluia! Meu amado, querido, olha, eu falo uma coisa para você. Estou sentindo a presença do Pai aqui na minha casa. Estou sentindo a presença do Pai. E eu creio que aqueles que estão vendo essa live também estão sentindo a presença do Espírito Santo, sabe, querido? Sabe, Deus está chamando o povo para essas águas profundas, sabe? Eu acho, querido, que nós precisamos entender isso. Eu acho que nós precisamos mergulhar nisso. Eu acho que a gente precisa entrar nesse rio do Espírito. Eu acho que Deus quer fluir mais na sua vida. Só está dependendo de você entender isso. Só está precisando você entrar nesse rio de Deus, sabe? João 7, Jesus falou que rios de água viva fluirão do seu ventre, querido. Ei, há um rio de Deus na sua vida. Faz esse rio fluir. Esse rio, ele só vai jorrar se você crer, querido. O que Deus está esperando você nesse momento aí é você crer, você andar nessas águas profundas. Deus está te chamando. Deus está te chamando por algo muito grande na sua vida. Deus está chamando você por águas profundas. Se, pastor, entra ano, sai ano, a sua vida espiritual continua na mesma, querido. Será que o problema está em Deus ou o problema está em mim? Será que o problema está em Deus ou o problema de fluir mais está sendo em mim? Sabe, querido, Deus já deixou as práticas espirituais. Deus deixou as línguas aí, a língua já está em você. É só você liberar por fé. Creia, querido. Se você quer algo profundo, se você quer algo mais na sua vida, se você quer fluir mais em Deus, só depende de você, amado. Aleluia. Só depende de você querer. Depende de você, pastor, eu quero, eu preciso. Eu tenho que ter fome e sede de Deus, querido. Chave para Deus nos usar. Chave para a gente se envolver mais com a glória de Deus. Eu preciso ter fome. Eu preciso ter sede dele, querido. E só depende de você. Você hoje ouviu esse testemunho do pastor Marcelo aqui, que eu creio que é um testemunho muito grande, que eu creio que ele tem muito ainda a falar ainda conosco ainda, sobre a oração em línguas da vida dele. Querido, nós precisamos mergulhar mais no rio. O rio está aí. O rio de Deus já está pronto. O rio de Deus já está aí. Basta a gente mergulhar, basta a gente crer, querido. E só vai percorrer as águas profundas aqueles que têm fome, aqueles que querem descobrir mais do Senhor. E a oração em línguas, querido, ela veio para isso, querido. A oração em línguas, ela veio para te ajudar, querido. A oração em línguas não veio para te condenar. Larga disso. Condenação é lei. Jesus veio como a graça de Deus, querido, para nos libertar. Se verdadeiramente, se você crê nisso, você vai ser liberto. Pastor, eu falo uma coisa, pastor Marcelo, que através da oração em línguas, como eu tenho me aproximado mais do Espírito Santo, como eu tenho me relacionado mais com o Espírito Santo, a minha casa, sabe, tem se voltado mais para as coisas do Pai, minha esposa, meu casamento, as coisas têm mais volta mais para as coisas do Pai, sabe, querido? Eu te convido aqui, você que não ora em línguas, começa a praticar essa oração todos os dias da sua vida. Pastor, quanto tempo eu tenho que orar? É 15, é 20, é 30, sabe? O importante é você crer, é importante você dar o primeiro passo. Então, eu quero te convidar, você que está aí na nossa live aqui, que você quer praticar, sabe? Entre em contato, que aí depois o pastor Marcelo aí entre em contato com ele, pode entrar em contato conosco aí, para a gente poder conversar com você, para a gente poder te ajudar. Foi o que você falou, pastor? Muitas pessoas
elas não têm um direcionamento disso. Hoje tem muitas pessoas dentro da igreja que elas estão perdidas. Para onde eu vou, sabe? E em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a nossa nação, que homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, homens que oram em línguas, vão direcionar essas pessoas para essa prática que tem fluído o rio de Deus na minha vida, que as coisas de Deus têm acontecido na minha vida. Então só depende, querido, só depende não mais de Deus, mas depende de você. E depende de você querer. Em nome de Jesus, eu creio, pastor Marcelo, eu creio que esse seu testemunho tem sido algo assim que tem edificado muitas vidas aí em Recife, tem edificado muitas vidas que tem ouvido as suas lives aí, e eu creio, querido, que esse é o tempo do Espírito Santo. Eu creio, pastor, vou te falar algo profético aqui, eu creio que vamos viver o tempo da manifestação dos dons do Espírito na igreja. Eu creio, querido. Amém. Em nome de Jesus, vamos ter muitas curas, vamos ter muitos milagres, muitas ressurreição. Em nome de Jesus, eu profetizo pela nossa nação. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, querido. Em nome de Jesus Cristo, pastor. Aqui no Sal da Terra, a gente diz que a gente está vivendo Atos 29. Porque se você ler Atos, você vê que Atos não tem fim. No capítulo 28, a Bíblia deixa como se fosse incompleto. Por quê? Porque nós hoje estamos dando continuidade a Atos dos Apóstolos. Sim. Você vê a vida do apóstolo Célio, é um homem que era um pescador na beira do rio, que não sabia nem ler, nem escrever. Um homem que não foi ensinado em nada na vida, a não ser a pesca. E ele vivia pescando. Se ele não pescasse, ele não comia, não se alimentava, não sustentava a família. E ele recebeu 2 fitas do pastor David Robson. E na fita dizia que ele tinha que orar em línguas. E a Bíblia diz que a fé é uma mudança de comportamento. É quando Deus te chama para ter uma atitude baseada naquilo que você ouviu. Então ele simplesmente ouviu e foi praticar. Querido, o Espírito Santo não é uma promessa para os santos. O Espírito Santo não é para quem é santo. O Espírito Santo santifica. O Espírito Santo não é um comprovante de santidade. Tira da tua mente que oração em língua, ceia do Senhor, é como se fosse um certificado de santidade. É tipo, não. Esse mês eu fiz tudo certinho, eu tenho direito. Esse mês eu não pequei, eu tenho direito. Não! As coisas espirituais, as coisas de Deus, o amor de Deus, é justamente para nós que somos totalmente dependentes da glória e da graça de Deus na nossa vida. O pastor Célio, ele começou a orar em línguas. Ele passou a orar 6 horas em línguas todos os dias. Na beira do não sabia ler. Beira do rio, né? Na beira do rio, numa casa de taipa, na beira do rio. A única coisa que ele tinha na casa dele era arroz, e ele pescava peixe para comer com arroz, para sustentar os filhos e a esposa. Hoje, ele tem um ministério que está em outros países. O ministério dele alcançou... Eu nem conheço ele de andar com ele, mas a unção que está sobre a vida dele me alcançou. Aleluia. O caminho dele alcançou meu pastor, alcançou minha vida, e está alcançando pessoas aqui em todo o Nordeste, em todo o Pernambuco. Pessoas aqui estão bebendo dessa mesma unção, estão bebendo dessa mesma água, dessa mesma espírito. Por quê? Porque ele decidiu se entregar totalmente a isso. Hoje, se você for lá, se você ver os vídeos, pode entrar aí no YouTube e ver. É um homem que anda em Deus no lugar, onde ele passa é muita cura. A gente vai nos lugares e é 3.000 batismos, 3.000 salvação num dia. Aleluia. Ele fez o último evento que a gente fez, o último evento que a gente fez no Ceará. Eu não estava lá, mas o Ministério fez um evento no Ceará. Foi 3.000 batismos, 3.000 pessoas entregando a vida para Jesus. Fruto de uma vida de oração em línguas, de confissão da palavra. Uma vida onde verdadeiramente nós praticamos o que Atos diz. Qual é o modelo de igreja primitiva? Não é Atos, é o que a gente está seguindo. Aleluia. Então quem crê fala. Então começa hoje essa prática. Aí tem gente que diz assim, pastor, mas eu vou deixar para orar em língua quando eu parar de beber, de fumar, quando eu parar de pecar, de mentir, disso, aquilo outro. Querido, se você consegue parar o pecado sem a intervenção do Espírito Santo, então Jesus morreu em vão. É verdade, querido, é verdade. É verdade. Então, na verdade, você que é você que precisa orar em línguas. Então,
É assim que a gente tem ensinado as pessoas. A gente batiza as pessoas nas águas pela fé e ensina a orar em língua. Aí tem gente que diz assim, se eu orar em língua não é para minha edificação, por que vai mudar meu casamento? Por que vai mudar minha vida financeira? Porque vai mudar você. Vai mudar você. E se mudar você, muda tudo ao seu redor. É isso aí. É isso, pastor? É verdade. Pastor Marcelo, olha, a hora já avançou. Eu queria que você dá as suas saudações finais aí. Vai ter outras oportunidades para a gente conversar mais, que eu tenho muita coisa. Porque quando você anda no Espírito, quanto mais a gente fala no Espírito, mais vai fluindo, mais vai liberando, sabe? Então vai ter as outras oportunidades para a gente fazer essa live, tá? Eu queria que você desse aí as saudações finais aí. Primeiramente, eu quero te agradecer, querido, pelo carinho, pela atenção, por você ter aceitado aí para fazer a nossa live aqui no Instagram. Eu vou postar ela também lá no nosso canal, lá no YouTube também. Tá bom, querido? Amém, e dá aí as suas saudações, dá um abraço na família, na sua esposa, nos seus filhos aí, queridos, tá? No seu pastor também aí. E você der essas saudações finais. Amém. Eu que quero agradecer, né, esse convite, a honra de conhecê-lo, alguém que bebe do Espírito também. Amém. No Espírito nós estamos unidos, nós somos da mesma família, a família do hora após hora. Eu creio. Deus ele tem levantado uma geração de homens de Deus, de profetas de Deus, de pessoas que queimam por Jesus e por salvação. E Deus está levantando um exército, porque é a última colheita. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Então, Senhor, não tem tempo, nós não temos mais tempo de perder tempo. Chegou a hora da gente pregar o Evangelho, usar as ferramentas que a gente tem para ganhar o maior número de almas possíveis. Então, eu agradeço essa oportunidade, eu agradeço ter conhecido o Senhor e a sua família, o seu ministério. Eu creio que Deus uniu a gente para um propósito específico que a gente talvez não saiba hoje qual, vamos saber futuramente, né? Eu agradeço a vida de cada uma das pessoas que assistiram e que irão assistir essa live, que essa unção que foi liberada aqui possa pegar você, possa ter tocado você, possa adentrar aí na sua casa, no seu lar, onde você estiver, e possa gerar em você desejo de verdadeiramente andar no novo nível de fé, seja uma novidade de vida, um divisor de água na sua vida, que a partir de hoje a sua vida nunca mais seja a mesma. Que o Espírito Santo pegue você por dentro e que ele deixe você sendo totalmente dependente dele. Que a partir de hoje você viva uma vida mergulhada no rio do Espírito. Que a partir de hoje você tenha sede e fome de conhecer Deus no nível que você nunca conheceu. Que você hoje seja desejoso por salvação de almas. Que você seja alguém desejoso para verdadeiramente manifestar, porque a Bíblia diz que a terra ela está ansiosa, aguardando a manifestação dos filhos. A terra está esperando você dar uma resposta. A terra está esperando você se posicionar como filho. A terra está esperando você verdadeiramente entender o seu lugar como igreja, o seu lugar como filho de Deus, como herdeiro de todas as coisas do céu, e manifestar isso por onde quer que você passe. Então, eu agradeço pela sua vida, pela vida de cada um daqueles que tem sido ligado a nós, né? Glória a Deus pela vida da minha mãe, pela vida do meu pai, pela vida do meu pastor, pelo meu ministério, pela vida das irmãs que estão conosco aí na live, aí, Silvia, Mônica, algumas irmãs que a Thay, né? Deus abençoe a vida de vocês, né? Muita gente está sendo abençoada por essa live. Então, amém. Eu quero agora orar por você. Você isso que aí. Tem um desejo de orar em línguas, eu quero orar por você agora. Né? Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, você que ainda não foi batizado nas águas, se você mora na cidade do pastor Robson, procure ele que ele vai batizar você nas águas, ele vai ministrar sobre a sua vida, você vai orar em línguas, a sua vida vai mudar completamente. E aqui em Recife a gente também, se você quiser nos procurar, estamos aí juntos. Amém? Posso orar, pastor? Pode, querido, fica à vontade. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora pela vida de cada um dos teus filhos que estão conectados conosco no meio da internet, Jesus. Obrigado por essa ferramenta maravilhosa que o Senhor nos concedeu, de podermos, mesmo distantes, estarmos ligados, ó Pai, conectados no mesmo Espírito. Obrigado, Pai, porque o Senhor destravou a mente. Eu repreendo agora todo o sofisma, todo o falso engano. Porque a tua palavra diz que ouvindo a palavra e não a entendendo, o inimigo vem e rouba. Mas essa palavra vai ser plantada no espírito de cada um dos teus filhos. E eles vão comer do fruto, eles vão ver que futuramente a vida dele, a partir de hoje, não é mais a mesma. Eu profetizo sobre a nação brasileira. O Brasil vai orar em línguas. O Brasil vai ser um celeiro de missões.
O Brasil vai ser um lugar que vai destravar outras nações. O Brasil vai enviar pessoas para pregar o evangelho nos 4 cantos desse mundo. O Brasil vai ser um lugar que vai preparar homens de Deus que não tenham um único desejo, que não seja a salvação de almas. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida do pastor Robson. Dá cada dia mais sabedoria e discernimento a ele, Pai. Autoridade e poder, Senhor. Pai, que ele possa ser um destravador aí na sua cidade, Jesus. Pai, que ele possa ser um canal de bênção, Pai, na cidade dele, Jesus. Pai, que o Senhor possa levantar pessoas para ajudar e auxiliar ele nessa caminhada, Jesus. Que o Senhor possa unir e ligar pessoas a ele. Pessoas possam ir até ele. Que os peixes comecem a pular no barco, Jesus. Aleluia. Na vida e no ministério dele a partir de hoje. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra profética, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro a partir de hoje leitos vazios. Todos os dias que eu venho para a internet, eu declaro leitos vazios nessa nação. Varre agora, Jesus, o coronavírus da nossa nação. Em nome de Jesus, pessoas que estão agora nas UTIs, dependendo de um aparelho respirador. Pai, você é o fôlego de vida. Sopra naqueles lugares. Envia anjos ministradores. O Senhor é Jeová Rapha. O Senhor é o Senhor que cura. Nós liberamos aqui agora. Repreendemos a fome, a pobreza, a escassez. Nós repreendemos o espírito de Jezabel, que é o espírito da religiosidade. Nós repreendemos Mamon, que é o espírito do dinheiro, da corrupção. Nós repreendemos agora o espírito contrário ao evangelho que se levanta. Repreendemos, ó Pai, tudo que se levanta contra o teu evangelho agora. Nós repreendemos, ó Pai, e declaramos que a tua igreja, ela é mais do que vencedora, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua igreja. A tua igreja, ela carrega a tua bandeira onde o Senhor é que peleja por ela, Pai. Então eu te agradeço por tudo, no nome santo de Jesus. Que a paz do Senhor seja com cada um daqueles que assistirem essa live, que você tenha um dia completamente rico e abençoado da graça de Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor, um beijo no seu coração, querido. Obrigado por tudo, tá? E vamos se falando em nome de Jesus. Quem sabe, passando essa pandemia aí, em nome de Jesus, que eu creio que já está passando, você dá um pulo aqui em Juiz de Fora aqui, para a gente fazer uma conferência aí do Espírito Santo. Tá bom, querido? Amém. Mesma coisa, eu faço um convite para o senhor vir aqui em Pernambuco, na cidade de Paulista. O senhor pode vir aqui, o senhor tem casa, o senhor tem uma família. Obrigado. Né? É um prazer servir ao Senhor e todos da sua casa. Amém? Esse ministério, querido. Que Deus continue abençoando a todos. Amém, querido, é recíproco. Tá? E obrigado a todos aí que assistiram a nossa live aí, tá bom? Que o Espírito Santo abençoe cada um de vocês aí, em nome de Jesus. Obrigado por todos, querido. Obrigado mesmo, tá? Deus abençoe, pastor Marcelo. Dá um abraço na família aí, querido. Amém, é o mesmo. Amém, querido. Amém, obrigado.